Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai voltar a falar do GCRA 11 da Galápagos, que ficou 2 meses de castigo aqui no canal, exatamente porque ele não bateu a última meta de views. E por isso, nos ajude. Se você gosta do GCRA 11 e quer continuar assistindo o vídeo do GCRA 11, ajude-nos a bater a meta. No mínimo, deixa o like. E se possível, comente e também compartilhe o vídeo para ajudar a gente a bater a meta, porque você fazendo esse combo aí de ajuda, normalmente o YouTube espalha para mais pessoas e dessa forma a gente consegue bater a meta mais facilmente. E a gente vai dizer daqui a pouquinho qual será essa meta. Mas antes, a gente vai falar do relatório do mês de julho, que trata dos dividendos pagos no mês de agosto. Sim, o do mês de julho, que saiu no finalzinho do mês passado o relatório, porque o último vídeo que eu trouxe foi do relatório de abril. Então, a gente deixou 2 meses de castigo, ou seja, os meses de maio e junho. Estamos trazendo um relatório do mês de julho. Mas antes de entrar no relatório propriamente dito, a gente vai trazer algumas informações, alguns números importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield espetacular de 17%. Meus amigos, vocês não ouviram errado. 17% de yield ao ano, o que é um yield realmente incrível. Lembrando que aqui é isento de imposto de renda. Mas tem um motivo para isso? Tem, meus amigos. O P sobre VP dele atualmente está apenas 0,73, ou seja, o fundo está com 27% de desconto. Aí você pensa, um yield estúpido desse, 17% isento de imposto de renda, mais um desconto espetacular desse de 27%, eu vou entrar no fundo. Não tem como não entrar nesse fundo maravilhoso e incrível que tá dando esse yield espetacular e tá com esse descontaço. Mas segure aí, meus amigos, as pontas que a gente vai dizer por que ele tá com esse desconto aí e por que ele tá com esse yield tão alto. Mas fazendo aquilo que eu acho justo, que é fazer o ajuste do valor da cota de mercado para o valor patrimonial, ou seja, a gente vai considerar como se o P sobre VP estivesse 1, quanto é que seria esse yield dos últimos 12 meses? O yield cairia de 17% para apenas 12,4% ao ano, o que, considerando o ajuste, é um yield, na verdade, bem fraco. Sempre considerando, por exemplo, a título comparativo, o yield de fundos imobiliários de papel high grade top, porque, infelizmente, aqui nos FIAGROS, basicamente não tem fundo high grade. Os fundos high grade top estão pagando na faixa de 11,5% ao ano. E eu considero que para você investir num fundo muito mais arriscado, aqui no caso um FIAGRO muito mais arriscado, que é um FIAGRO high yield, porque sim, o GCRA 11 é um fundo high yield, a gente vai ver daqui a pouquinho por que ele é high yield. Eu peço, pelo menos, no mínimo, 3% acima desse rendimento dos fundos high grade de papel. Ou seja, no caso atualmente, no mínimo 14,5%. Ou seja, 12,4% é pouco. A não ser se a gente não considerar o ajuste. Ou seja, para quem está entrando agora, esse yield tá bom. Mas caso as coisas se resolvam, os problemas que o fundo tá se resolvam e ele volte ao valor patrimonial até ultrapasse, o yield atualmente está muito baixo. O fundo pagou no mês de agosto apenas 70 centavos. Esses 70 centavos foi uma das distribuições menores do fundo nos últimos 2 anos, o que dá um yield do mês de 1,17%, que para o mês, considerando o valor da cota, é um yield normal, ok, considerando que aqui é um FIAGRO high yield. Chegamos aqui no relatório do GCRA 11 do mês de julho, que trata dos dividendos que foram pagos no mês passado, no mês de agosto. Como é mostrado aqui, que eu já falei para vocês, 70 centavos. O número de cotistas do fundo atualmente é 8.300, que para um fundo que é dito por ele próprio o mais antigo da nossa bolsa, que acabou de completar 3 anos no mês passado, é pouco. Tá certo que ele é um fundo de base 100. A maioria dos FIAGROS atualmente é base 10. A maioria é base 10 e é mais fácil de negociar na bolsa. Mas 8.300 para o primeiro FIAGRO da nossa bolsa eu considero pouco. Mas também tem a questão dele ser um fundo relativamente pequeno e agora está com problemas. O valor de mercado no fechamento desse relatório no final do mês de julho era R$ 58,73. Você vê que ele está bem descontado, porque aqui mostra também o valor da cota patrimonial, ou seja, R$ 86,88. Por sinal, esse valor é considerado até atualmente o mesmo valor já no mês de setembro. O patrimônio líquido dele é 152 milhões. Como eu falei para vocês, basicamente isso aqui é um patrimônio líquido de fundo pequeno, no caso um FIAGRO pequeno. A maior parte dos FIAGROS, principalmente os FIAGROS que tem assim mais nome, mais destaque, estão já ultrapassando a barreira dos 400 milhões. Aqui chegamos nos comentários do gestor do mês de julho, e aí é que ele fala que o fundo teve início na bolsa no mês de agosto de 2021, sendo o primeiro FIAGRO do Brasil. Como eu falei para vocês, completou 3 anos na bolsa. Como ele mesmo diz, é o FIAGRO mais antigo da nossa bolsa. Tem FIAGROS mais recentes que tem 2 anos na bolsa, que tem um patrimônio líquido, por exemplo, muito maior do que o dele atualmente. Por exemplo, o SNAG 11, eu acho que ele está ultrapassando a barreira dos 500
milhões já. E não tem 3 anos, tem 2. A gente já falou do resultado do mês de julho, que foi 70 centavos. E o mais importante, vamos lá. No final do mês de julho, ocorreu a emissão do CRA Rovares 4, que foi integralizado parte em caixa, 6 milhões, e parte em ativos, através do CRA Rovares 1. E eu destaquei aqui, principalmente, a questão das garantias. A principal aqui é essa alienação fiduciária de terras, que eu considero a melhor garantia que tem. Aí ele fala que com essa operação, a carteira encerrou o mês com 22 operações. Você vê que ele é um fundo pequeno, até na quantidade de ativos. Esse é o grande problema que a gente vai trazer para você e mostrar daqui a pouquinho, porque que o fundo está com esse valor tão descontado, trazendo rendimentos relativamente baixos. Daqui a pouquinho. Então ele fala que essas 22 operações, na média, 71%, ou seja, pouco mais de 2/3, é em CDI. CDI mais 5,70, o que é uma taxa high yield. Para mim, ultrapassou a barreira do CDI mais 4,5, já é high yield. Tem pessoas mais rigorosas que consideram a partir de CDI mais 4 já high yield. Aqui é quase CDI mais 6. E cerca de 1/3 da carteira, 29%, é IPCA mais 9,98. Tem gente que considera IPCA mais 10 já high yield. Já é considerado high yield para esse pessoal. Eu considero IPCA mais 10,5 já high yield. Aqui tá quase high yield. Aqui é bem próximo de high yield. É um middle risk, quase high yield. Então, na média aqui, a maior parte da carteira é um CDI já muito mais puxado, quase pro ultra high yield. Então, junta na média total aí, é um fundo high yield. Por causa dessas taxas, principalmente da taxa média dos ativos que ele possui em carteira. Pronto. Aqui está o motivo do fundo estar tão descontado. O fundo se encontra, meus amigos, desde o final do ano passado. Já está quase para completar aniversário de um ano com esses 3 problemas aqui. Esses problemas começaram a aparecer no mês de novembro do ano passado. Então, apareceram quase simultaneamente, um atrás do outro. E esses 3 ativos aí, se você somar, a gente vai ver daqui a pouquinho na carteira dele, totalizam mais de 25% da carteira do fundo. Então, nessa junção aqui de mais de 25% da carteira do fundo com problemas, é que nos traz aquele desconto. Um desconto de 27%. Está precificado pelo menos o valor desse calote que o fundo está tomando desses 3 CRAs. Aqui eu destaquei apenas alguns pontos dos comentários dele. Se você quiser ler tudo, você dá uma pausa e lê. Mas vou destacar o seguinte. Em relação ao CRA Castilhos, o processo de execução de garantia continua. Em relação ao CRA Mitre, tem um processo visando uma venda. Então está quase se definindo essa venda. Está nas diligências finais para concluir a venda. Caso a venda seja realmente concluída, essa empresa que está comprando a Mitre vai arcar com essa dívida aqui. Então já seria uma solução mais rápida. Vamos torcer para que isso aqui dê certo. Em relação ao CRA Três Irmãos, eles estavam com uma blindagem do patrimônio. Terminou esse prazo dessa blindagem, que suspendeu temporariamente o processo de execução de garantias, que agora, com esse prazo concluído dessa blindagem, voltou a ser feita. Ou seja, voltou a ter o processo de execução de garantias para tentar receber o valor dessa dívida. Então, basicamente, é essa a situação dos 3. Nada resolvido, quase um ano depois, o que é ruim para o fundo, e por isso que o fundo está tão descontado assim. Eu gostaria de aproveitar e perguntar para você. Você possui o GCRA 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar, aproveitando esse momento de baixa que ele está descontado para você tentar fazer um ganho de capital? Tá pensando em aumentar a sua posição pelo mesmo motivo? Ou tá pensando em reduzir a sua posição, ou até mesmo zerar a sua posição, exatamente porque você não tá gostando desse calote e desse dividendo baixo distribuído? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fiagos, meus amigos, que eu direi quais são os meus. E, meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Você quer ficar bem informado, seja sobre fiago, FIINFRA, fundo imobiliário, até mesmo ação, inscreva agora é mesmo, não perca mais seu tempo. Já deixa aquele likezão, já ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos o mais rápido possível, e assim que sair, você já assiste para ajudar a aumentar o nosso engajamento. E não esqueça também de comentar aqui para ajudar a gente a bater a meta de apenas 500 views. Sim, 500 views. Se batermos essa meta, a gente estará trazendo a leitura do relatório do GCRA 11 aqui da Galápagos no finalzinho desse mês aqui, se possível, em relação ao relatório do mês de agosto ou no iniciozinho do mês de outubro. Mas infelizmente, se não batermos, a gente só trará informações sobre o GCRA no ano que vem, e olhe lá, pode ser que a gente nunca mais traga. Então nos ajude a bater essa meta se você tem interesse em ver vídeos do GCRA 11 aqui no canal. Chegamos aqui à DRE do fundo, que é uma DRE por competência, daquelas que eu não gosto, porque traz apenas 3 meses. Lembrando que eu acho que o mínimo razoável para se trazer uma DRE são 6 meses, e aqui é apenas 3. Eu vou destacar principalmente o mês de julho, que é o mês que é responsável por esse rendimento de 70 centavos que a
gente acabou de ver. A gente vê que em relação aos valores recebidos de juros das CRAs, o fundo recebeu 1.358.000, mais do que em maio e mais do que em junho. Provavelmente o fundo tem aqueles devedores que pagam trimestral, semestral e pagaram em julho e não tinham pago em junho, provavelmente porque em junho deu bem menos. Em relação às despesas operacionais, são bem próximas, não é uma diferença muito grande entre os meses. Você vê que ele não está cobrando taxa de performance. Se eu não me engano, esse aqui é um dos fundos que resolveu não cobrar taxa de performance, exatamente por causa desses problemas, para não diminuir mais ainda os rendimentos. Ele está cobrando mesmo só taxa de gestão e administração, que ele separa aqui em duas linhas. É interessante, porque a maioria dos fundos só traz assim, despesas. Tem alguns que traz só despesas. E esse aqui divide uma taxa de administração, uma de taxa de performance, uma de taxa de gestão. É mais interessante assim. E ainda tem essas taxas regulatórias, auditoria, ó, tudo separadozinho. O que eu acho a grande bobagem que o fundo está fazendo é gastar dinheiro com formador de mercado. Não deveria estar fazendo, mas está gastando, olha, 13 mil, 14 mil com um formador de mercado. Nesse momento ruim do fundo, nem adianta muito. No final das contas, temos os resultados. Aí você vê que o resultado dos 3 meses é diferente. O melhor foi exatamente agora, cerca de 150 mil a mais do que em maio. O pior mês foi junho. Só que você vê o detalhe, o rendimento pago foi maior no mês de maio, ou seja, ele teve que colocar quase 200 mil que ele tinha em reserva para complementar esse rendimento e pagar 75 centavos. Aí ele ficou com um resultado acumulado de 10 centavos no mês de maio. Como ele teve menos rendimento ainda no mês de junho, ele teve que colocar mais dinheiro ainda que tinha em reserva para complementar esse rendimento no mês de junho. Então, no final das contas, acabou quase com toda a reserva dele, ó, passou de 10 centavos para apenas 2 centavos. Agora, nesse mês de julho, ele conseguiu receber mais do que ele pagou. Até porque ele manteve os 70 centavos. Como ele manteve os 70 centavos, ele conseguiu colocar em reserva praticamente 60 mil e subiu o valor da reserva que ele tinha acumulado de 2 para 6 centavos. Então ele possui essa reserva de 6 centavos caso seja necessário ele complementar os rendimentos e ele tentar manter essa estabilidade razoável. Chegamos aqui à carteira do fundo e aqui você vê que o fundo basicamente é um fundo indexado a CRA. Apesar disso aqui, parece que não é uma CRA, mas ele está na lista de CRAs, tanto que ele soma como se fosse uma CRA, coloca aqui no total como se fosse uma CRA. Eu destaquei para vocês os devedores que estão com problema e os seus respectivos percentuais de dívida. Você vê que a Três Irmãos tem 2 CRAs, no total praticamente 9%, a Castilhos é 9%, se soma a Castilhos com a Três Irmãos dá 18% e tem a Mitre com 7,6%, ou seja, mais de 25%, praticamente 26% do patrimônio líquido nesses 3 com problemas. E a gente sabe que ele está com desconto de 27%, ou seja, está no limite ali da dívida. Eu destaquei também esses 2 outros CRAs, porque tem umas taxas bem altas, CDI mais 6, não é aquela super alta, né? Porque tem alguns fiagros que tem taxa de CDI mais 7, 7,5, 8, até chegando em 10. Então aqui não é super ultra alta, mas é alta também. São as mais altas que aparecem por aqui. Você vê que, por exemplo, a taxa do Castilhos é CDI mais 8,5. É muito alta. Quem aceita tomar um empréstimo com uma taxa tão alta, normalmente é porque está com a corda no pescoço mesmo. E aqui, IPCA mais 12,5. Eu falei para vocês, eu já considero high yield taxa de IPCA mais 10,5. E aqui é 12,25. Ou seja, 2 taxas também bem altas. E essa aqui é uma CDI 5,5, também é alta. Não é daquela super alta como essa, mas é alta também. Aí aqui você vê o nome do devedor, inclusive, como falei, os 3 principais, né, que estão dando calote no fundo, Castilhos, Mitres e Três Irmãos. Temos aqui o indexador e a taxa do lado, o valor da dívida, o patrimônio líquido investido em cada uma dessas dívidas. Aqui o valor total investido em CRAs, 145 milhões, 95,3% do patrimônio líquido, ou seja, ele é um fundo basicamente investido em CRA. E ele ainda tem 7 milhões de encaixe. Aqui a gente vê aqueles gráficos que mostram, por exemplo, como é a composição da carteira do fundo em relação ao indexador. Você vê que majoritariamente o indexador é CDI. Ele é um fiagro com indexador misto, mas a grande parte é CDI, cerca de 71%. É um fundo majoritariamente, como eu já falei, em termos de tipo de ativo, é um fundo de CRA, 95% da carteira é considerado CRA, e o setor que ele tem maior exposição é grãos, quase metade da carteira, 47% é em grãos. E aqui a gente tem a lista de exposição por devedor, em termos de percentuais. O Portal Agro é o maior devedor do fundo. A gente nem tinha visto isso, 9,9%, quase 10% da carteira. Eu sempre digo para vocês que para mim o ideal é que o devedor deva no máximo 5% do patrimônio líquido. O ideal.
Até 8% eu considero aceitável, mais de 8% não. Então aqui 10% já não é aceitável. Multitrans também 10%. O terceiro maior é o Castilhos, 9,1%. Terceiro, ó, tem 2 maiores que o Castilhos. 8,9% da Riad, 8,9% do Três Irmãos também. Então 2 que estão com problema. E o Mitre 7,6%. Dos top 6, 3 estão com problema. E os outros 3 não estão com problemas e tem percentuais bem altos. Ele é um fundo bem concentrado. Porque se você somar esses 6 aqui, a gente tem mais de 50%, mais da metade do fundo está investido só nesses 6 devedores aqui, o que é bem ruim. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já sabe, se não for inscrito, inscreva agora é mesmo. Já deixa aquele likezão, já comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, 500 views. Se batermos a meta de 500 views, no finalzinho desse mês agora, de setembro, estaremos trazendo o relatório do mês de agosto. Até porque a gestora lança realmente bem no final do mês. Se não for possível, no início do mês, mas temos que bater a meta. Se você gosta do GCRA, ajude a gente fazendo pelo menos isso que eu falei, deixando o like e comentando e, se possível, compartilhando para a gente bater essa meta. Caso contrário, provavelmente a gente só vai trazer vídeos no ano que vem ou até nunca mais. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!